amigos, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, porque o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, meus amigos, não vai ser um jogo normal. Exatamente, amanhã tem nada mais, nada menos do que o reencontro com o antigo treinador do Sport, ele mesmo, Henderson Moreira, que sabe muito sobre esporte, já começou a dar entrevista, dizendo que conhece muito bem como a gente, torcedor, vai torcer pelo esporte e a pressão que a torcida dá em cima do próprio time, beleza? Mas eu já quero deixar logo uma pergunta aqui direta para vocês. Vocês acham, meus amigos, que esse jogo de amanhã vai ser um jogo tranquilo para o esporte por estar jogando na Ilha do Retiro ou não? Vai ser um jogo muito difícil contra o Novo Horizontino. E só lembrando, meus amigos, o Novo Horizontino é um time perigosíssimo. Está em quinto colocado, com um ponto apenas à frente do Sport, mas não devemos esquecer, meus amigos, o Novo Horizontino é um time que foi o vice-campeão paulista. E digo mais, a escalação do Sport, que a gente vai conversar agora, dessa possível escalação do Sport, está deixando algumas dúvidas e essa escalação saiu até no GE, meus amigos. Bora lá conversar um pouquinho sobre essa escalação para a gente destrinchar tudo, como é que o Sport vai enfrentar amanhã o Novo Horizontino. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Vamos direto ao ponto aqui para a escalação do maior do Nordeste, beleza? Vamos lá, meus amigos. A gente vai amanhã com o nosso goleiro titular, sem sombra de dúvidas, Thiago Couto, beleza? Isso aí a gente traz aqui, mas a gente sabe que Thiago Couto não tem quem faça Thiago Couto ir para o banco, tá certo? Então é o nosso goleiro titular absoluto. O jogo contra o América Mineiro foi um jogo meio estranho, tá? Não sei o que aconteceu com o Thiago Couto. Não sei se estava doente, não sei, não foi meio estranho. Só defesa estranha, uma saída de bola meio estranha. Mas, na minha opinião, como eu disse a vocês, foi o melhor jogador em campo, mesmo com as loucuras deles. Mas não o melhor jogador em campo, foi o menos ruim. Beleza? Mas vamos lá, meus amigos. Em relação agora à lateral direita, tá? Eu trouxe para vocês mais cedo em relação a Augusto Pucci, que vai ser o nosso lateral direito, que está nesse imbróglio ainda, tanto ele como Marcelo Aju, para renovar. Mas não tem o que fazer, tá? Madison chegou, ainda está pegando o ritmo de jogo, e eu não sei, pelo pouco que eu vi de Madison, se Augusto Pucci, com todas as suas falhas, com a cabeça quente, como ele está muito esquentadinho, que tem que conversar com a psicóloga, o Sport precisa falar com a psicóloga para conversar com o Augusto Pucci, levando os cartão amarelo besta e tudo mais, mas mesmo com essa cabeça quente dele, levando o cartão amarelo assim, besta, como sempre vem levando, eu acredito, falando de bola, Madison ainda não vai ser titular na frente dele, tá certo? Pode ser que Madison com o tempo vá melhorando. Bora lá, e como eu disse para vocês, Augusto Pucci. Na zaga, meus amigos, bora lá, que tudo indica que vai ser aquela zaga do tempo de Roger Silva. Vocês lembram? Exatamente, meus amigos. Tudo indica que a gente vai na zaga do lado direito com Benevenuto, tá certo? É um jogador que não deixou a desejar no jogo passado, tá bom? Não vou dizer aqui que, Benevenuto deixou a desejar, não deixou a desejar, tá bom? E, do outro lado, a gente tem a recuperação de Marcelo Aju, que saiu machucado no jogo contra o América Mineiro. Então, assim, a gente vai ter a zaga titular na época de Roger, tá? E tudo indica aí que vai ser mantida por Márcio Goiano. Então, a gente vai do lado direito com Benevenuto e do lado esquerdo com Marcelo Aju, que, como eu disse a vocês, também tá no imbróglio aí para poder renovar. Tá um negócio meio estranho, tá certo? Tanto ele quanto o Augusto Pucci. Augusto Pucci já adiantou mais essa questão da negociação, segundo o ENE45. Mas a Ju tá meio embrolhada aí para poder renovar com o Sport, beleza? Vamos lá. A lateral esquerda, não tem o que fazer até então, tá? A gente vai com o Felipinho na lateral esquerda. Eu gostaria, sendo bem sincero com vocês aqui, que o Sport, não que o Sport, não é que Márcio Goiano testasse Edson Lucas, tá bom? Que eu acredito que Edson Lucas, defensivamente, em algum momento do jogo, de alguns jogos do Sport, principalmente fora de casa, que não é o caso do jogo de amanhã, mas nos jogos fora de casa, eu acredito que dá sim, tá certo, para botar Edson Lucas contra alguns clubes fora de casa, beleza? E, meus amigos, na lateral esquerda tudo certo, agora bora lá
pro meio campo, tá certo? A gente vai com Zé Gabriel, tá certo? Tudo indica que vai com Zé Gabriel ali como primeiro volante, segundo volante. Tá bom? A gente vai com o Zé Lucas. Esse ponto aí eu já vou criticar aqui logo de cara, tá? Eu não gostaria que o Sport ficasse com o Zé Gabriel como primeiro volante. E sim Zé Lucas, porque desde o ano passado o Zé Lucas fazia esse papel muito bem de primeiro volante. E agora com o Roger, com o Márcio Goiano, ele faz um papel de segundo volante. E Zé Lucas deixa a desejar muito em relação de finalização. Eu acho que ele não fez nem gol ainda pelo Sport. Se fez, foi um. Eu não lembro, tá? O que ele fez ainda foi anulado. Mas em relação a Zé Lucas, ele não é tão forte assim em relação à entrada na área, de fazer gols. Tá bom? E esse segundo volante aparece muito lá na frente. O que eu gostaria era que tirasse Zé Gabriel e colocasse outro jogador, que a gente vai conversar agora qual seria esse outro jogador, tá certo? O outro, meus amigos, mais na frente, a gente vai ainda continuar com o Depena. Tudo indica, tá certo? Isso é apuração também do GE, a gente apurou e foi a apuração também do GE. Essa escalação que eu estou trazendo para vocês, que a gente ainda vai com o Depena. E eu não acho errado ir com o Depena nesse jogo. Feito eu disse para vocês no jogo anterior que, a gente vai com o Depena no jogo fora de casa. É muito complicado, que a gente precisa marcar mais, porque é normal o time propor jogo, o time da casa. Como o Sport, amanhã, tá certo? Eu digo amanhã, mas se você estiver vendo no sábado, é hoje, tá? O jogo de sábado, de hoje ou amanhã, se você estiver vendo na sexta, o jogo, meus amigos, é na casa da gente. Então a gente vai propor o jogo, e quando a gente propõe jogo, a gente precisa de jogador que finalize bem fora da área, do camisa 10 ali que distribui a bola, e Depena esse cara. Depena distribui bem a bola. Mas também tem um ponto, que é a questão que eu gosto muito de Biel Fonseca jogando. Mas é uma opção, tudo indica, tá? Essa possível escalação, que Biel Fonseca fica no banco. Tanto o Biel Fonseca como o Iago Felipe vão pro banco, tá certo? Que é o ponto que eu estava dizendo para vocês agora. Eu não gostaria que o time do Sport fosse com Zé Gabriel. De cara, eu gostaria que, como primeiro volante, fosse Zé Lucas e segundo volante, Iago Felipe. Eu acredito que Iago Felipe rende mais como segundo volante do que o próprio Zé Lucas. E eu também não gostaria de tirar Zé Lucas e botar Iago Felipe no lugar dele, porque também a gente perde um pouco de marcação, porque Zé Gabriel não marca tão bem assim feito Zé Lucas, beleza? Mas vamos lá, só recapitulando aqui, o meio campo do Sport é Zé Gabriel, Zé Lucas e Depena, beleza? O trio de ataque, meus amigos, que é aí onde eu fico meio assim com a escalação, tá certo? E vou explicar a vocês o porquê. A escalação de Márcio Goiano. Do lado direito não tem o que falar, tá certo? O lado direito é o lado dele, é de Barleta, só comprar uma bola para Barleta e tá tudo certo. Porque, meus amigos, vamos lá, Barleta é um cara que joga muita bola, é um cara muito esforçado, marca as melhores finalizações, sai do pé de Barleta ali, não tem sombra, a realidade é essa, já botaram o Max ali do lado direito, Marlon Douglas, mas não chega nem aos pés de Barleta, mas só que Barleta é muito fominha, minha gente. Na moral, deixa nos comentários, vocês acham que Barleta é fominha, porque eu acho que às vezes eu fico, mesmo, sou eu que tô vendo Barleta fominha, mas Barleta pra mim, é o titular absoluto, mesmo sendo fominha. Se ele soltar um pouco mais a bola e fizer uma tabela melhor ali, tanto com o centroavante como com Augusto Pucci, eu acredito que a gente vai render bem mais ali daquele lado direito com o Barleta. Mas ele fica querendo driblar 2, 3 e acaba tentando driblar demais e acaba perdendo a bola, e a gente leva muito contra-ataque por conta disso. Mas vamos lá, lado direito, Barleta, tranquilo? Lado esquerdo, meus amigos, Yuri Castilho. É aí onde eu não gostei. É aí onde eu não tô dizendo que Cleison, que eu vou dizer agora, era para ser titular, porque Yuri Castilho é pior do que Cleison. Ou tipo, Cleison é melhor do que Yuri Castilho. Nada disso. Mas quando a gente joga com o time pra cima, principalmente do lado esquerdo, tá certo? Que vai com Felipinho, que sobe muito na lateral esquerda, ele sobe muito e não fica ninguém para marcar. Depena também, que não tem esse poder de marcação, feito o Biel Fonseca tem. A gente já perde nesses dois lados aí, que são dois jogadores que sobem, e a gente ainda com Yuri Castilho, que é um jogador que não tem aquela marcação mais de antigamente, ele não tem, a realidade é essa. A gente perde muito. E principalmente, tá? A gente perde o jogador para entrar no segundo tempo no lugar do centroavante, que vai ser Perotti. Já disse logo aí que é Perotti. Que vai ser Perotti, que vai ser o nosso centroavante. O que eu gostaria que Márcio Goiano fizesse é
Perotti no primeiro tempo e Yuri Castilho no segundo. E vai revezando entre os dois. Porque não tem condições de botar outro jogador no lugar de Perotti. Então, assim, o que eu pensaria é basicamente isso. Mas, só relembrando aqui, o que a gente está falando, que é a escalação. A escalação vai do lado esquerdo do ataque, vai com Yuri Castilho, lado direito do Sport vai com Barleta e o centroavante vai Perotti, beleza? Só que, como a gente estava falando aí, tem um treinador lá do outro lado que estuda muito bem do Sport. O Sport vai pegar o Novo Horizontino, de Ederson Moreira, é um time muito cascudo, como eu disse a vocês. É o vice-campeão paulista, tá? Não é qualquer time, Ederson Moreira sabe escalar o time. E se o Sport foi com essa escalação mesmo, podem ter certeza que Ederson Moreira vai explorar muito o lado esquerdo do Sport, que é o lado que não vai ter marcação. Vai ter 3 jogadores que atacam, o Felipinho, Depena, que joga um meia, mas só cai ali pro lado esquerdo, e Yuri Castilho, e os 3 sobem e não marcam. Para mim, no lugar de Yuri Castilho, se eu fosse Márcio Goiano, eu colocaria Cleison, não por atividade de ataque, mas sim por ter mais marcação, tá certo? Ou bota Biel Fonseca no lugar de Depena, porque também tem marcação, tanto ataca como marca. Mas vamos ver, tá certo? Que essa escalação é segundo o GE, se vai ser essa escalação mesmo do Sport, beleza? Meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que essa escalação é boa ou ruim? Quem você substituiria nessa escalação? Tamo junto e até a próxima.